Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 24 de agosto. A seca pode suspender o transporte de cargas na hidrovia Tietê-Paraná. A Prefeitura do Rio confirma a terceira dose contra a Covid em pessoas com mais de 60 anos. A Polícia Federal prende 12 suspeitos de tráfico internacional de drogas no Rio e no Espírito Santo. E ainda, alunos das escolas estaduais em Pernambuco aprendem sobre respeito e como combater o preconceito contra a mulher. Agora no Brasil TV. A seca está prejudicando o movimento de cargas na hidrovia Tietê-Paraná. Quem usava o rio para transportar grãos teve que mudar os planos e gastar mais. Segundo a administração do Porto Intermodal de Pederneiras, a previsão é de que o transporte pelo rio seja totalmente interrompido no próximo final de semana. São 2.400 quilômetros de hidrovia com movimento cada vez menor. Em 5 horas, apenas essa embarcação carregada com cana-de-açúcar passou pelo rio. A hidrovia Tietê-Paraná é um dos principais caminhos para escoar a produção agrícola de estados do centro-oeste e do sudeste. Um meio de transporte que está limitado pela falta d'água. Estas cerca de 30 barcaças estão ancoradas no Porto de Pederneiras desde junho, quando o nível do rio começou a baixar. 90% das embarcações de transportadoras da região estão paradas. E as que arriscam passar pelo ponto mais crítico precisam estar com a carga abaixo de 30% da capacidade. Prejuízos também para empresas do agronegócio. O porto opera no limite mínimo da capacidade, 2,20 metros de profundidade. A capacidade de carga diminuiu, mas o valor do frete continua o mesmo. Por isso, empresas que comercializam grãos cancelaram os contratos com as transportadoras aquaviárias e passaram a usar as rodovias. Com isso, o valor do frete aumentou em 50%, porque temos que pagar aqui a rescisão do contrato, né? Que fechamos para 2021. Então, além dessa rescisão que nós temos que pagar, temos que contratar uma nova empresa para descer com esse produto para a gente, para Santos. Com um movimento limitado, as empresas de transporte aquaviário estão demitindo os trabalhadores. Segundo a Administração Geral dos Portos, 80% dos funcionários do Porto de Pederneiras foram dispensados. É frustrante, se deparar com uma situação dessa, você vê amigos seus desempregados, a perspectiva de trabalho hoje aqui na nossa região em relação à navegação, ela é restrita, tem poucas oportunidades. O porto parou o transbordo nos últimos dias porque não há o que descarregar. Daqui, a mercadoria era levada pela ferrovia até o Porto de Santos. O trem faz as últimas viagens para esgotar os produtos que ficaram no silo. Essa imagem ao fundo dói no coração, dói na alma, né? Que infelizmente nós estamos agora em agosto, estamos na pico da safra do milho, né? E era para todo mundo trabalhando, era para ter aí 18 a 22 barcos navegando e esses terminais todos trabalhando, né? Infelizmente, com essa falta de planejamento, a gente está parando novamente. Na crise hídrica que começou em 2014, a hidrovia Tietê-Paraná ficou parada durante 2 anos. E essa seca também é responsável por vários incêndios no país. A cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, voltou a amanhecer encoberta por uma névoa densa provocada pela fumaça das queimadas no Brasil e nos países vizinhos. Aqui em Foz do Iguaçu é como se a tarde chegasse mais cedo. Em vários horários do dia, o sol fica avermelhado ou encoberto por tanta fumaça. Uma grande área verde ao lado do Parque Nacional do Iguaçu foi destruída pelo fogo no fim de semana. Do começo do mês até agora, o Corpo de Bombeiros atendeu 28 incêndios em vegetação. De acordo com os meteorologistas, a fumaça também vem de outras regiões do país, como o Pantanal, e de países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai. Hoje já são quase 1.500 pontos de fogo no Paraguai. O Parque Nacional do Cerro Corá, que fica a 40 quilômetros de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, queimou por 5 dias e mais da metade da área foi destruída. Por aqui, o tempo deve continuar fechado até amanhã ou quinta-feira, quando uma massa de ar frio chega à região e traz um pouco de chuva e também deve melhorar a qualidade do ar.
Até lá, a orientação é se hidratar bastante. De Foz do Iguaçu, Marcos Landim. E os trabalhos para conter os focos de incêndio na Chapada dos Veadeiros continuam. O fogo começou no sábado e já atingiu uma linha de 9 quilômetros de extensão. Mas não se sabe ainda a dimensão da área destruída. Já são 3 dias de incêndio numa área de proteção ambiental na região da Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na área de proteção ambiental de Pouso Alto. O último foco era na região da Cachoeira dos Macaquinhos, que fica em São João da Aliança. Essa região começou a pegar fogo ontem à tarde, mas ele foi controlado hoje de madrugada. A região continua sendo monitorada por meio de drones que sobrevoam a região e podem identificar mais rápido se alguma área voltou a pegar fogo. O trabalho está sendo feito pelos bombeiros com brigadistas do ICMBio que estão usando abafadores e sopradores para combater as chamas. Ainda segundo os bombeiros, há um pequeno foco numa região mais distante, em Colinas do Sul. Equipes estão sendo deslocadas para lá para conter as chamas. Os bombeiros não sabem dizer as causas desses incêndios, nem a área total destruída pelo fogo, que ainda será avaliada. Volto com você. E a preocupação é muito grande também em Mato Grosso do Sul. O fogo continua devastando parte do Pantanal. A área queimada já representa 2 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Corumbá está no meio do Pantanal e a fumaça dos incêndios fica estacionada aqui na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a procura por atendimento médico por problemas respiratórios já aumentou em 20%. Os bombeiros e brigadistas estão divididos em 3 áreas de difícil acesso, afastadas da área urbana de Corumbá. O calorão de 40 graus, a umidade do ar variando entre 12% e 30%, a vegetação seca e os constantes ventos nessa época do ano são a combinação perfeita para os incêndios ganharem grandes proporções. E no combate, os militares têm se deparado com diversos animais carbonizados. Em Porto Murtinho, os bombeiros enfrentaram altas temperaturas para combater os focos de calor. Por lá, são 4 frentes de trabalho. Hoje pela manhã foi feito um sobrevoo para monitorar os focos e definir as ações. E as imagens mostram imensas linhas de fogo na vegetação seca. São 43 militares, 10 viaturas no combate e 2 aviões para o lançamento de água. Desde janeiro, a área queimada no bioma Pantanal é 2 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. Ainda não se sabe a origem desses incêndios, mas a Polícia Militar Ambiental aqui de Mato Grosso do Sul aplicou nos últimos 5 meses 10 milhões de reais em multas por incêndios em áreas rurais de todas as regiões do estado. De Corumbá, Lucas Leles para o Brasil TV. E no sudeste do Pará, um incêndio atinge desde a semana passada a região da Serra Arqueada, que fica na divisa de Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu. O Ingo Miller tem as informações. Olá, Lilian. As chamas avançaram para uma área de propriedade da mineradora Vale, onde funciona o projeto Onça-Puma de extração de níquel. Desde a última sexta-feira, membros da Defesa Civil de Ourilândia do Norte e 30 homens da Brigada de Combate a Incêndio da Vale atuam na contenção deste fogo. A mineradora informou em nota que disponibilizou recursos próprios, como aviões, tratores e caminhões-pipa, para controlar as chamas e que até o momento as suas operações não foram prejudicadas pelo incêndio. Não se sabe o que teria iniciado este fogo, mas nessa época do ano o clima aqui na região norte é bastante seco. É o que se chama de verão amazônico. E isso facilita a dispersão de chamas como essas do incêndio iniciado na Serra Arqueada. Lilian. Depois de 50 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio no Parque Estadual do Juqueri, na região metropolitana de São Paulo. Rafael Ihara sobrevoou a região mais cedo. Helicóptero Águia da Polícia Militar continua aqui sobrevoando a área, jogando água sobre os focos de incêndio que insistem em aparecer. Aviões também estão sobrevoando essa área, jogando água sobre a mata que restou por aqui, a mata que continua de pé, uma área pequena ainda. Os 75 bombeiros trabalham nessa operação, além de 30 brigadistas do próprio parque. Equipes que estão circulando de carro por um enorme campo aberto cinza, campo queimado, lugar onde antes existiam várias árvores nativas gigantescas. A estimativa é que o incêndio tenha queimado 1.600 hectares, 80% da área do parque, e especialistas dizem que a recuperação não deve durar menos de 1 ano.
Hoje cedo, brigadistas contratados para combater as chamas pela Fundação Florestal, que é do governo do estado, encontraram a estrutura de um balão dentro do parque. Essa estrutura estava queimada. Vale lembrar que um morador da região gravou no domingo um balão caindo na mata. A principal suspeita é que o incêndio começou exatamente por causa desse balão. A perícia agora vai analisar tudo. E na região de Jundiaí, no interior de São Paulo, o fogo continua na Serra do Japi. Mais de 3 milhões de metros quadrados de mata foram destruídos. Fernanda Eunur é quem está por lá. Situação ainda muito delicada por aqui, justamente porque os focos estão em áreas de difícil acesso. Então, só daquele jeito ali, ó, usando aquela caixa d'água, que é quando o helicóptero Águia vem até esse ponto e faz o abastecimento para chegar aos pontos de queimada espalhados aí pela Serra do Japi. A situação, como eu falei para vocês, é delicada. Além do helicóptero Águia, vocês vão ver ele até ali ao fundo, sobrevoando essa área que nós estamos. Tem também equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil posicionadas. Além disso, uma equipe da Mata Ciliar, que é uma associação de reabilitação de animais, está na área de mata fechada buscando animais que estejam passando por alguma situação complicada neste momento. Em outros pontos, quando a gente percorre aqui o entorno, nas áreas que a gente consegue acessar, o que a gente consegue ver é uma quantidade de fumaça muito grande, já aumentou demais se a gente for fazer uma comparação com ontem. E aí essa situação também não ajuda, né? Muito calor e muito vento por aqui. O único acesso rodoviário de Manaus ao sul do Brasil foi bloqueado depois do desabamento de parte da BR-319. A obra de reparo do trecho começou ontem mesmo. As balsas voltaram a fazer a travessia pelas águas. A saída de Manaus leva ao outro lado do rio, onde continua a BR-319. A viagem para a estrada agora pode seguir. O trânsito foi liberado na área que foi aterrada com pelo menos 20 caçambas de mistura para a estrada, segundo os operários que trabalham sem parar. Este trecho, no quilômetro 29 da BR-319, cedeu no início da manhã de ontem, depois que um bueiro não suportou a água da chuva e a pista ficou dividida. Vim com o destino de deixar meu filho em Manaus, que ele mora lá, e voltar. Cheguei aqui e fiquei ilhada. A primeira parte do trabalho para emendar a pista entrou pela madrugada. Durou em torno de 17 horas, mas a obra ainda não acabou. Por enquanto, o trecho está como a maior parte da BR-319, no barro. O serviço rápido foi para garantir a passagem dos veículos e evitar que Amazonas e Roraima ficassem por terra completamente isolados do restante do Brasil. A BR-319 é a única estrada que liga Amazonas e Roraima a regiões do norte e centro-sul do Brasil. Por enquanto, o remendo ligeiro da pista aliviou a preocupação do Haroldo, que ontem perdeu algumas viagens por aqui. Vamos esperar, né, que isso aí seja só um começo, né, para as autoridades olhar mais pela BR-319, que está abandonada, né? Nós procuramos o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para saber sobre o asfalto na BR-319 e também sobre o prazo para a recuperação definitiva do trecho. Mas ainda não tivemos retorno. Agora a gente vai falar de vacinação contra a Covid. Recife começou hoje a imunizar adolescentes com 16 e 17 anos sem comorbidades. O grupo será vacinado com a Pfizer, que é o único imunizante permitido pela Anvisa para adolescentes a partir dos 12 anos. E a Luna Markman conta tudo pra gente. Oi, Lilian. Este novo grupo que foi incluído na campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no Recife tem 51 mil pessoas. Para agendar, é preciso entrar no site Conecta Recife, escolher data, horário e um dos 26 pontos de vacinação, além de anexar um documento com foto e comprovante de residência. Já no momento da vacinação, o adolescente precisa estar acompanhado dos pais ou de um responsável legal. A vacinação de adolescentes a partir de 16 anos sem doenças pré-existentes aqui no Recife e em todo o Brasil ocorre apenas com a Pfizer. Esta é a única vacina que tem autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para uso em pessoas entre 12 e 17 anos no país. Lembrando que desde a semana passada, Recife começou a vacinar adolescentes a partir de 12 anos com doenças pré-existentes e deficiências permanentes, além de mulheres grávidas e mulheres que deram à luz até 1 ano. Lilian.
Semana que vem, a Prefeitura do Rio quer começar o reforço da vacinação para idosos, a terceira dose contra a Covid-19. Já o calendário para adolescentes por idade, esse ainda depende da chegada de mais remessas à capital. A Prefeitura do Rio bateu o martelo. Vai começar a aplicar a terceira dose a partir do mês que vem, em pessoas com mais de 60 anos. O calendário com as datas exatas ainda vai ser divulgado. Apenas os idosos que tomaram a primeira dose na capital vão receber essa aplicação extra nos postos da cidade do Rio. A vacina de reforço não precisa ser necessariamente a mesma da primeira e da segunda aplicações. Pode ser qualquer uma, a que estiver disponível no posto. Os primeiros a receber a terceira dose serão os idosos que vivem em asilos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são cerca de 8 mil moradores em casas de longa permanência na cidade. Independente da vacina que tomou, vai tomar a vacina que tiver disponível para dose de reforço, que muito provavelmente é a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer. A dose de reforço é mais uma estratégia de combate à variante Delta. O número total de internações aumentou nas últimas semanas, principalmente entre os idosos. A taxa de ocupação de leitos de UTI hoje na capital chega a 96%. É importante que essa vacinação seja feita de uma forma rápida, uma vez que a gente já vê agora um aumento de internações nessa população. Agora a gente já tem um tempo grande entre a vacinação feita lá no início do ano, né, e o momento atual. Então, esses dados de aumento de casos associados a essa menor resposta vacinal, né, levam a uma indicação de que a gente deve fazer o reforço vacinal. Enquanto isso, a Prefeitura do Rio aguarda a chegada de mais vacina para continuar a campanha nos adolescentes. A última remessa, que chegou no fim de semana, com cerca de 38 mil doses, foi suficiente apenas para vacinar os adolescentes com deficiência. Já o governo do Distrito Federal decidiu antecipar em 8 dias a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer. Se no seu cartão de vacina está marcado para tomar a segunda dose da Pfizer até o dia 3 de setembro, pode preparar o braço para receber a dose a partir de quinta-feira. O anúncio foi feito ontem pelo GDF, após a chegada de um lote de 42 mil doses da vacina. Serão mais de 8 mil destinadas para a segunda dose. Poderá antecipar a segunda dose quem tomou a vacina no começo de junho. Na época, eram imunizados aqui no DF pessoas a partir de 60 anos de idade, pessoas com comorbidades a partir de 25, pessoas com algumas doenças e deficiências a partir dos 18 anos, profissionais da educação. Mas, para essa antecipação, é indispensável apresentar o cartão de vacinação para comprovar que a primeira dose foi realmente a da Pfizer e também para certificar a data prevista de aplicação da segunda dose. Se a pessoa perdeu o cartão impresso, pode entrar no aplicativo Conect SUS, que lá tem o registro da vacina. Hoje o DF ocupa a 8ª posição em aplicação de segunda dose. 24,99% da população total completou a imunização, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. Em primeiro lugar está o Mato Grosso do Sul, com 41% da população com 2 doses. A antecipação da segunda dose da Pfizer é de pouco mais de uma semana. Quem está marcado para até o dia 3 de setembro pode tomar a segunda dose a partir de quinta-feira, depois de amanhã, dia 26 de agosto, apenas 8 dias antes. Ainda assim, segundo especialistas, é um adiantamento importante. Já é suficiente para acelerar o estado de imunização. Esse estado de imunização ele só é alcançado depois da segunda dose. No início nós tínhamos que vacinar muitas pessoas com a primeira dose. Agora a gente consegue ajustar essa estratégia. Para a vacina da AstraZeneca, tem antecipação desde a semana passada. Quem está marcado para tomar a segunda dose até o dia 31 de agosto já pode ir ao posto completar a imunização. Reforçando, então, essa antecipação vale para o Distrito Federal. A Secretaria de Saúde diz que ainda não tem um levantamento de quantas pessoas anteciparam a segunda dose de AstraZeneca desde a semana passada. Um homem de 98 anos matou um rapaz em Salvador durante uma discussão. Esse crime foi no fim de semana. O idoso é um policial militar aposentado. Patrícia Trigueiros tem as informações. Olá, Lilian.
O idoso de 98 anos, acusado de matar a tiros um homem neste fim de semana em Salvador, ainda não apresentou à Polícia Civil um documento que comprove o porte da arma. O corpo do empresário Elton Lopes, de 34 anos, foi enterrado ontem em um cemitério aqui de Salvador. Ele foi assassinado com 3 tiros disparados pelo policial militar aposentado. Vídeos mostram o momento em que o idoso atira contra o empresário. Segundo testemunhas, Elton discutia com a mulher na rua, quando foi atingido pelos disparos. A companheira do empresário chegou a ser baleada, mas já foi liberada do hospital. Segundo a Polícia Civil, o idoso prestou depoimento e alegou que agiu em legítima defesa. A versão dele é contestada pela família da vítima. A Polícia Civil informou que o idoso vai ser indiciado por tentativa de homicídio e homicídio. Patrícia Trigueiros, para o Brasil TV. E 12 pessoas foram presas suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, o grupo levava pelo mar cocaína do Rio para o Espírito Santo. E de lá, as drogas eram transportadas em grandes embarcações até a Holanda. A imagem se repetiu durante toda a manhã. Equipes da Polícia Federal chegavam à superintendência trazendo mais presos na operação. 8 pessoas foram presas no Rio e 4 no Espírito Santo. 60 agentes participaram da operação, chamada de Tamoios. Essa é uma das casas onde os policiais fizeram buscas hoje cedo. Fica de frente para o mar em Mangaratiba, na Costa Verde. A investigação durou 2 anos e aponta que os bandidos usavam pequenos barcos pesqueiros e mergulhadores para mandar cocaína para a Holanda. A droga saía aqui do Rio de Janeiro, era escondida em navios no Espírito Santo e de lá ia para a Europa. Esse era um dos barcos usados pelo grupo para transportar as drogas até o porto de Vitória. De lá, a cocaína seguia em embarcações maiores para o porto de Roterdã. Durante a investigação, a Polícia Federal apreendeu mais de 200 quilos de drogas, além de 14 carros e 6 imóveis de luxo, no Rio, em Mangaratiba e em Guarapari, no Espírito Santo, além de mais de R$800 mil em dinheiro. E a seguir, o susto de uma mulher que remava no litoral paulista. A gente mostra já já. Brasil TV de volta e a gente fala sobre uma iniciativa super legal das escolas estaduais em Pernambuco. É o Núcleo de Gênero e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, onde os alunos se encontram para aprender sobre o respeito e como combater o preconceito, seja ele qual for. Na Escola Estadual Silva Jardim, no bairro do Monteiro, no Recife, as lições de cidadania estão na parede. Um corredor de inspiração, com frases só de mulheres, como a da filósofa Rosa de Luxemburgo. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. No Núcleo de Estudos de Gênero e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, alunos do ensino médio pesquisam temas e formas de influenciar o mundo positivamente. A gente entra com o feminismo, mas não tem como você falar de feminismo sem falar no machismo, e não tem como você falar no feminismo sem falar do racismo, e, enfim, um tema leva a outro. Não tem como você falar do feminismo sem falar das mulheres trans e homens trans. Tudo isso você precisa englobar para você poder falar do feminismo e de qualquer causa social, porque todas elas estão entrelaçadas, são pessoas lutando pelos seus direitos que deveriam ser garantidos. Existem 256 grupos como este em instituições de ensino de todas as regiões do estado. Os primeiros foram criados em 2011. De acordo com a Secretaria da Mulher, Pernambuco é o único estado do Brasil com essa iniciativa nas escolas. Essa não é uma matéria obrigatória. Os alunos escolhem participar do núcleo. Os encontros acontecem uma vez por semana, mas todo dia é dia de colocar em prática o que eles conversam aqui. Eu escolhi fazer essa disciplina para aprender as coisas, aprender conhecimentos e ter o diálogo sobre vários tabus da sociedade, como é o machismo e diversos outros temas. A gente está no ensino médio falando sobre, porque é esse menino, é essa menina que vai fazer a diferença mais tarde, num mundo melhor, vai construir um mundo melhor, sem preconceitos. A transformação começa na própria escola.
muitos problemas como o machismo, me afetou muito a minha vida inteira e até hoje afeta, de pessoas não me levarem relevância por eu ser mulher e eu não ter aquela fala. E aqui eu aprendi que eu tenho fala sim, que as coisas que eu falo é importante e que minha luta é importante. E é só o começo. O que se aprende aqui precisa chegar a outros lugares e a mais pessoas. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa mover campanha, a gente precisa informar outras pessoas, porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Então, quando a gente compartilha isso, quando a gente fala sobre isso com outras pessoas, eu acho isso muito importante, porque informar outras pessoas, dizer para elas, vamos fazer alguma coisa, vamos comentar isso com alguém, eu acho que isso muda completamente as coisas. E a gente encerra hoje com uma imagem impressionante. Uma mulher que estava num caiaque foi surpreendida em Santos, no litoral de São Paulo. Heloísa Correia, de 52 anos, remava tranquilamente numa boa quando a baleia jubarte emergiu bem ao lado do caiaque. A aparição durou poucos segundos e logo em seguida, o animal desapareceu no mar de Santos. Mistura de susto, alívio e depois felicidade, né? Rapaz, imagina o susto. Brasil TV vai ficando por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, no horário de Brasília. Obrigada por sua companhia. Excelente noite para você.